tarde, gente. Bom dia, boa noite. Vamos embora, que atrás vem gente. Vamos estudar, que é o melhor que a gente faz. Vamos aprender cada vez mais, né? Quem chegou até aqui agora, estamos praticamente 95% do curso concluído, né? Então vamos fechar essa parte de capabilidade de máquina. Deixa eu pegar o nosso laser. Capabilidade de máquina. Já que a gente já viu capabilidade de processo, né? O cálculo do CP, CPK, PP, PPK, toda aquela parte lá, longo prazo, curto prazo, estão lembrados? Curto prazo, potencial, amostra, longo prazo, desempenho, o processo infinito e contador. É aquilo que eu estou entregando para o cliente, né? Esse é o diferencial. E vamos entrar aqui em capabilidade de máquina. Depois vamos fazer o último vídeo, que seria o vídeo dos exercícios, da resolução dos exercícios extras de recapitulação geral. Recapitular tudo, né? Vai ser isso. Quase não sai a palavra agora. Misericórdia. Vamos, gente. 14. Capabilidade de máquina. O que é que vem a ser isso? Como eu vou calcular a capabilidade só da máquina? Então tem que pensar em máquina. A máquina faz parte do processo, é um item que está dentro do processo. A máquina, a matéria-prima, os operadores, a gestão do trabalho, o meio ambiente, o layout, tudo está dentro do processo. Só que existe uma parte da capabilidade que trata a máquina. Quando você vai comprar uma máquina, por exemplo, vai adquirir um novo equipamento e você quer que esse equipamento seja muito bom, seja forte para você poder trazer para o seu processo e não ter problema. Então a gente tem que estudar a capabilidade da máquina. O que é isso? A variação inerente do processo é originada dos 6M, concorda? Todo mundo sabe que a variação vem de máquina, medida, material, meio ambiente, mão de obra e método. Tudo isso joga peças com defeito, variação no processo. Esses famosos 6M's, famoso Ishikawa, com certeza vocês estão fazendo o controle estatístico do processo e já viram quem é esse famoso Ishikawa, que é essas perninhas lá, que nasceu lá como 4M's e hoje a gente fala que é 6M's. Então toda variação vem dessas categorias. E máquina é uma variação específica, tá vendo? Máquina, tá? Vem daí. Então agora, o propósito de um estudo de capacidade de máquina é isolar a quantidade de variação da categoria máquina. Eu quero saber qual é a variação só máquina do restante do resto. Eu quero estudar máquina. Agora, como é que eu vou estudar máquina se eu tenho tudo isso aqui envolvendo a máquina? Ó, isto é feito para eliminar ou pelo menos minimizar todas as fontes de variação do processo vindo dos outros 5M. Eu quero estudar máquina, então eu vou ter que eliminar ou minimizar as ações desses outros M's que aqui estão. Eu eliminando esses outros M's, quando eu calcular meu CP ou CPK, só vai falar de máquina. Tá? Agora, como eu vou isolar a máquina dos outros 5 M's? 1, 2, 3, 4, 5. A máquina é o sexto, né? Como é que eu vou isolar essa máquina aqui? Eu vou isolar ela desses outros. Como é que a máquina não vai receber variação da medida de instrumento, variação de inspeção adequada, variação do próprio operador que não tem treinamento básico, o material que o fornecedor não é confiável, especificação adequada, o meio ambiente tem muita poeira dispersa, tem muito ruído, tem muito sol, muito quente, muito calor, mão de obra, operários não qualificados, sobrecarga de trabalho, método, processo mal dimensionado, para onde o serviço está ilegível. Tudo isso afeta o processo como um todo. Mas eu quero só hoje olhar a máquina. Então eu vou ter que isolar esses outros. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou eliminar ou minimizar as variações de cada um dos outros 5M. Luiz, como é que eu vou fazer esse negócio? Pensa comigo. Vamos pensar em um material. Como é que eu vou isolar os efeitos do material para poder saber que o material está sempre bom e não está gerando variação dentro do processo? Então, gente, eu vou utilizar material adequado dentro das especificações técnicas. O material deve estar selecionado 100%. Quer dizer, no momento que eu for fazer o processo para poder estudar a máquina, eu vou pegar a matéria-prima que eu vou usar
e eu vou ver se realmente ela está de acordo com a especificação. Se não tem mistura, se não tem problema com ela. E eu vou selecionar o tamanho dela, se for um tamanho, se for um produto químico, o que que seja. Eu vou selecionar para não haver mistura dentro. Porque às vezes a gente compra prego, parafuso, porca, arruela, e no meio vem arruelas boas, mas vem uma arruela que está empenada. Uma arruelazinha que está um pouco empenada. Já passei muito por isso, que tinha que desmontar vários câmbios de moto para poder resolver esse problema. Vinha 1000 arruelas dentro de um saco, mas uma ou outra vinha empenada. E essa que vinha empenada afetava o processo. Então, para não afetar o processo, o que é que eu faço? Eu tinha que pegar as arruelas, selecionar todas, deixar elas todas perfeitas. 1000. Se eu vou usar 1000 para fazer meu processo da máquina lá, eu separo 1000 arruelas todas perfeitas. Pronto, então eu já isolei a variação da matéria-prima, porque eu selecionei todas as matérias-primas, está tudo perfeitinha. Então não vou jogar variação lá dentro, porque se eu não seleciono, pego qualquer uma que está no estoque e jogo dentro para fazer a análise da máquina, variações da matéria-prima vai ser jogado no processo e eu não vou enxergar somente máquina, eu vou acabar enxergando outras variações. E eu vou até pensar que é da máquina, mas não é, é variação de outro lugar. Então, para isolar a categoria material, eu vou selecionar o material 100%, verificar que ele está totalmente dentro das especificações. Fazendo material, eu pulo para medida. O que é medida, gente? Instrumento. Eu vou ter que usar o instrumento totalmente calibrado, ver se o sistema de medição foi aprovado, MSA, Measuring Systems Analysis, MSA. Esse é outro curso que quem faz muito curso de CEP, né, acaba fazendo o curso de MSA para entender como ele aprova um sistema de medição, porque a partir do sistema de medição é que você vai medir as coisas e vai ter resultados e dados para trabalhar. Então, se você começa com um sistema de medição que está com problema, os dados que você mediu vai estar com problema, você vai analisar e vai levar você para um lugar que não serve, que não é o local correto. Então, gente, para eu isolar aqui o medida, eu vou utilizar instrumentos calibrados e capacitados para as medições. O MSA deve estar aprovado. O que é MSA? É o sistema, aí está o instrumento, está o método de medição, está o operador, os operadores, tudo está sendo aprovado. Então, tendo essa parte aqui aprovada, o instrumento é adequado, o instrumento está calibrado, o sistema está aprovado, eu estou isolando o fato medida. Imagine agora, tu vai fazer uma análise de CMK e bota as peças lá e o instrumento descalibrado. Você não tem certeza. O instrumento pode estar colocando uma variação lá dentro que você não vai perceber e vai pensar que é a máquina. E não é a máquina, é a medida variando. Então você tem que deixar isso perfeito. Utilizar instrumentos calibrados e capacitados para as medições. O MSA deve estar aprovado. Beleza? Então aí você isolou agora a medida. Como é que eu vou isolar a mão de obra? Eu tenho que arrumar o melhor técnico possível. O cara que sabe, se for o caso, o conhecedor da máquina, o cara que produziu a máquina. Esse cara que conhece. Então, ó, utilizar a mão de obra técnica que conheça perfeitamente bem a máquina. Se possível, o engenheiro técnico do fornecedor da máquina. Uma técnica que a gente faz muito é que quando vamos fazer uma capabilidade de máquina para aprovar um equipamento, a gente faz isso lá no construtor da máquina. Leva a matéria-prima, leva a instrução, leva a ferramenta e lá o engenheiro da máquina, o técnico da máquina, é que vai utilizar a máquina. Ele vai demonstrar para mim que a máquina tem uma boa capabilidade. Isso também pode ser feito na sua planta. A máquina vem para cá, o engenheiro vem, o cara vem e faz na sua planta. Só que você tem que ficar bem ligado em isolar cada categoria. Então a mão de obra deixa o engenheiro da máquina, e ele vai querer fazer, porque ele vai querer demonstrar que ele conhece da máquina, ele vai mostrar que a máquina é perfeita. Então ele vai fazer as peças. Então a variação de mão de obra você está tirando também, está quase que eliminando a variação, né? Você está minimizando ao máximo a variação de mão de obra. Tá? Passou de mão de obra, vai para método. Aí você vai utilizar o quê? O melhor método de fabricação possível, aquilo que está definido tecnicamente. Verificar dispositivos, encaixes, instruções de trabalho, etc. Né? Se tem folga, se não tem folga no dispositivo, se o dispositivo é o dispositivo correto,
se os encaixes estão perfeitos, se não estão folgados, se não está dando alguma interferência. Tudo isso tem que ser verificado. É o método de fabricação. Como fabricar a ferramenta que você está utilizando. Essa é a ferramenta ideal, é a ferramenta ideal. A ferramenta está nova. Tudo está dentro. Então eu estou isolando. Por exemplo, imagine agora de novo, eu vou fazer do agora da máquina e dispositivo com folga, dispositivo enferrujado, os encaixes lá não está bem encaixado. Estou usando o dispositivo errado. Olha, estou jogando as variações do método dentro da máquina, no processo. Aí eu não vou conseguir entender que é só máquina, tem outras variações. Vai me enganar. E depois, meio ambiente, eu vou verificar se o meio ambiente não interfere no processo de análise da capacidade da máquina. Caso sim, minimizar ou eliminar essa variação. Tem ruído, tem óleo jogado no chão, tem poeira, o layout, como é que está o layout, está organizado. A máquina está trabalhando num ambiente fechado, que não está ventilado, e o processo precisa de ventilação, por causa de aquecimento. Então tem que notar tudo isso para deixar o meio ambiente perfeito, nas condições ideais para aquela máquina funcionar, né? Então, gente, eu tenho que isolar cada categoria. Quando eu isolar isso aqui, cada categoria, o que vai ressaltar é a máquina. É a máquina. Isso é que eu tenho que fazer. Se for lá na casa do construtor ou se for na sua planta, você tem que isolar cada um desses, tá? Cada um desses tem que ser isolado. Aí sim você faz a análise de máquina. Se a máquina que está sendo estudada tem múltiplos componentes, tem máquina que tem muitos componentes, muitos dispositivos, tais como pallet, acessórios, estações, cabeça de enchimento ou cavidades, cada componente deve ser estudado separadamente. Tem máquina que é estampagem mesmo, estampagem, tem 3, 4 cavidades. Então sai peça de 4 cavidades. Então tem que estudar cada cavidade separadamente para entender que a máquina está produzindo 4 peças por vez, mas em cavidades diferentes. É dispositivo diferente, né? Porque cada um pode ter uma média e o desvio padrão diferente, porque são cavidades diferentes. Principalmente quem trabalha com estamparia, ferramenta progressiva, ferramenta que tem 5, 6 cavidades, que cada batida sai 5, 6 peças, 10 peças. Então cada cavidade daquela é considerada uma ferramenta, um dispositivo. Então você vai ter que trabalhar cada ponto daquele para deixar tudo em ordem, né? Os dados de todos os componentes juntos podem, né? Engoli um N aqui, podem levar o cálculo incorreto da capabilidade. Quer dizer, você juntar tudo e fizer um cálculo pode dar erro, porque cada um está variando de forma diferente. Então você tem que entender cada variação, se essa variação está de acordo com o teu processo, se não, tem que corrigir máquina, né? Além disso, combinando dados de vários componentes do processo, aumenta a dificuldade de identificar qual componente é responsável pela maior variação. Você está juntando dados de montes de componentes, você olha para os dados estão uma porcaria, está tudo ruim, mostrando um processo que não está capaz, mostrando um processo que não está normal, mostrando um processo que não está cheio de causas especiais. Mas aonde foi? Tem vários componentes, vários dispositivos, então tem que fazer com um dispositivo, fazer com outro dispositivo, checar um, checar outro e ver quem é que está variando mais, para não gerar esse problema todo, tá? Então, geralmente estudos de capacidade de máquina são cozidos no chão de fábrica do construtor, como eu falei, né? Lá na casa do construtor da máquina, antes que o equipamento seja comprado, antes que eu comprar o equipamento, eu vou lá e testo lá, ele tem que me comprovar que o equipamento é bom. Se for bom, eu pago e compro. Como eu falei, porém esse estudo pode ser realizado no chão de fábrica da sua empresa para determinar a capacidade de uma máquina existente ou uma máquina reformada, recondicionada ou reconstruída recentemente. Você fez lá um recondicionamento de uma máquina e quer fazer teste. A gente já fez várias vezes isso, a máquina já estava muito ruim, foi para manutenção, deu uma geral, depois, antes da máquina entrar para o processo produtivo, tinha que se fazer um CMK. Aí fazia um estudo de CMK da máquina para poder liberar a máquina. Era o estudo de liberação da máquina e era um CMK. Agora, como eu calculo o CM e o CMK? Tá lembrado, né? PP, PPK, CP, CPK. Então, CM, CMK. Como eu calculo isso aí, gente? Da mesma forma que você calcula o CP, CPK, PP, PPK. Da mesma forma. Utilizando as mesmas formas e métodos de cálculo. Como você fez lá, que já aprendeu a fazer CP e CPK, você faz do mesmo jeito.
Quando você coletar os dados, vai coletar os dados das dimensões, vai jogar no Minitab e ele vai dar. Só que o Minitab não tem CMK, CK. Você que vai definir. Aí você joga lá os dados e pede. E onde tem CPK, você considera que é um CMK. Por quê? Você isolou cada componente dos 5 M's restantes, você isolou cada um. Então aquele resultado de CPK é um CMK. Como é que a gente faz o processo? Ó, o CP, limite superior menos limite inferior sobre 6 sigma. E o CPK é o CPKI. E o CPKS, o menor dos dois, é o CPK. Você vai fazer a mesma coisa para a máquina. Eu vou chamar isso aqui de CP, eu chamo de CM. É a mesma coisa, limite superior de especificação, menos limite inferior sobre 6 sigma. E os CMKI e CMKS também idênticos. Média menos limite inferior sobre 3 sigma, já que eu estou vendo um lado só da curva. E o CMKS, limite superior menos a média, dividido por 3 sigma, porque é o outro lado da curva. Eu divido em dois, né? A curva normal dividido em dois, um lado para o outro. A mesma forma, não muda nada, você vai fazer do mesmo jeitinho. A grande diferença agora é que temos que aprovar o CMK da máquina com a maior exigência, que seria um CMK maior ou igual a 2. Tá lembrado que a gente está falando de CPK? Quando o processo é capaz, o CPK tem que ser maior que 1. Sendo maior que 1, ele já se torna capaz. Sendo igual a 1, ele está na tarrasqueta, ele está escassamente capaz. Qualquer coisa ele pode cair fora. E menor que 1, ele é incapaz. Já está gerando produtos não conformes, serviços não conformes. Então, para o CP e CPK, sendo maior que 1, ele já é considerado capaz. Para a indústria automobilística, a gente só considera capaz sendo maior que 1.33. Para peças especiais e características especiais que vem lá no desenho automobilístico, tem dizendo tal cota, tal dimensão é especial, aí você vai querer conta agora 1.67 de CPK. De CPK. 1.67. Aí agora eu estou jogando o CMK para 2. Por que eu faço isso? Por que eu jogo o CMK para 2, gente? Por que aprovar o CMK maior ou igual a 2? Por que exigir tanto? O que acontece, gente? Vamos ler o que está aqui escrito para a gente conversar. O processo normal com todas as variações dos 6Ms, mão de obra, método, máquina, matéria-prima, né? Medida, meio ambiente, tenderá a reduzir o CMK por motivo da variabilidade em cada categoria dos 6Ms adicionado ao processo. CMK máquina igual a 2, tenderá a ir para menor que 2 com a entrada das outras variações. Estão entendendo? Como a gente isolou cada variação, a tendência é a gente estar enxergando só a máquina. Então eu quero que a máquina seja maior que 2. Porque a máquina sendo maior que 2, quando eu começar a colocar minha matéria-prima porcaria, meus operadores que não estão mal treinados, meu método que está no meu galpão, que é um calor derrotado, né? Começar a jogar as variações, a tendência é cair. A variação começa a aumentar a curva e a tendência é esse meu CPK diminuir. E ir pelo menos para 1.50, 1.40, 1.30, mas diminuir. Então não posso aprovar a máquina com CMK igual a 1.33. Porque se eu aprovar com 1.33, quando eu começar a jogar as outras variações, porque eu tinha isolado para fazer o teste, mas quando eu começar a jogar toda a matéria-prima que chega do fornecedor, os operadores que eu troco, que eu boto operador novato, que eu estou treinando, começar a jogar as variações dentro, a tendência é de 1.33 cair para 0.7, 0.5, 0.4. Cair muito. Então eu vou ficar reprovado. Tá, gente? Então, como a gente faz agora? Faz o CMK da máquina, isolando todos os outros. Já viram como é que tem que isolar? E quando fizer mediu 100 peças, 50 peças, medir toda a medida, joga no Minitab lá na colunazinha e faz lá o six-pack, né? O six-pack que der vai mostrar se tá normal, vai mostrar que tá o comportamento, que tá ok, sem nenhum problema, e vai mostrar lá a capacidade, o CPK. Só que aquele CPK é o seu CMK, ok? É o seu CMK. Aí você tem que ver se ele vai dar 2, 2.1, já provei máquina com 3, com 4, com 5.
Porque a máquina era muito boa. E eu isolando realmente matéria-prima, o engenheiro da máquina é o cara que vai fazer, o método tá perfeito, é tudo certinho, tudo isoladinho. Só pegou deixou a máquina esquentar, rodou em vazio para depois começar umas 100 peças, fazer umas 100 peças, 125 peças. Aí medir tudo e o CPK da máquina e o CMK da 3.5, 3.7, 5, 6, 2.4, 2.5. Já chegamos a aprovar a máquina com 1.9. Isso é normal, dependendo do que ela vai fazer. 1.9 já estava muito bom, a gente não, dava para aprovar com 1.9. Condicionalmente aprovou a máquina com 1.9. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, tá? A gente vai aprovar a máquina como da mesma forma que a gente faz os cálculos de CP e CPK, do mesmo jeitinho. A diferença é que nós temos que isolar cada um daqueles outros. Que isolar cada material, utilizar material adequado, selecionado, medida, instrumento calibrado, MSA aprovado, mão de obra. O dono da máquina, o cara que fez a máquina, o cara que mais conhece da máquina. Método, o método perfeito, já certinho, com dispositivo, com encaixe, com instrução de trabalho, tudo certo. Tudo entendido pelo cara que fez a máquina. E o meio ambiente, não tem ruído. Se tiver ruído que não interfere, tudo bem. Mas não está chovendo, não está molhado, não tem óleo na máquina, a máquina está limpa. Então o meio ambiente está adequado, tá? Isola tudo e a gente faz o cálculo. O cálculo, como eu falei, do mesmo jeitinho que a gente faz o cálculo de processo, tá? Quando vocês se depararem com um trabalho desse tipo, de fazer um cálculo de CMK, façam dessa maneira. Do mesmo jeito que vocês aprenderam a fazer o CP e CPK, façam os cálculos do CMK, tá, gente? Pronto, gente, aí findamos a parte de CMK, né, a parte de capacidade de máquina. E vamos agora ver na próxima aula capacidade por atributo. Lembrando, a gente já viu capacidade por variável, né? CP, CPK, agora viu como faz de máquina, né? Lembra, tem que sempre isolar aqueles outros 5 M, né? São 6 M's, não é máquina. Os outros 5 tem que estar todos isoladinho, como vocês viram no vídeo. E a próxima aula vai ser por atributo. Então qualquer coisa, gente, qualquer dúvida dessa aula agora, manda lá no Telegram, né? Telegram, né? Eu quero me confundir com o Instagram, mas pode mandar até pelo Instagram também, que o telefone é o mesmo. Instagram, o Telegram, o WhatsApp, mandar e-mail, ligar, mandar mensagem. A gente entra em contato de qualquer forma, tá, gente? Então até a próxima aula. Um abração nesse coração, um beijão. Valeu, gente. Um abração.